Olá. A pandemia não trouxe apenas o fechamento de algumas escolas. Com o desdobramento da situação, muitos alunos começaram a abandonar as aulas, o que acabou aumentando a evasão escolar em todo o país. Para falar sobre ensino remoto e evasão escolar na pandemia, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Heleno Araújo, que é presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também Avanildo Duque, que é coordenador do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios Universitária FM, 99,9 MHz, e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz. Isso no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. E para você que nos acompanha nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bom, vamos começar o programa fazendo um balanço, né, do ensino remoto. A gente falou aqui da primeira fase, o que foi essa primeira fase, e a pergunta é, esse ensino, ele foi exitoso nesse período em que ele esteve caracterizadamente remoto ou deixou muito a desejar? Heleno. Olá, Valdir, Avanildo, todas as pessoas que nos acompanham. Valdir, ainda tivemos muitas dificuldades, né? Nós tivemos aí as escolas fechadas no mês de março, a CNTE teve a oportunidade, no mês de junho, participar de uma pesquisa, convidados pela Gestrado, um grupo de estudos sobre o trabalho docente da Universidade Federal de Minas Gerais, e identificamos, né, naquele momento, que 84% da nossa categoria teve um envolvimento nas atividades remotas emergenciais, mas desse universo, 72% não estavam preparados para o uso da tecnologia. Então isso exigiu muito esforço dos companheiros e das companheiras e também de acerto por parte dos governos para ver de que forma seria tratado essas atividades remotas. 82% também afirmaram que houve uma redução da participação dos estudantes. A insegurança no início, a dificuldade com equipamento, a conexão, fez com que houvesse uma redução de participação dos estudantes nas atividades remotas. Até porque essa falta de preparação muitas vezes fez apenas tentar transportar a situação presencial para a situação virtual. E nós sabemos que não é assim que acontece. Então, até aprender a ter esse momento, enfrentamos muitas dificuldades no início da pandemia, Valdir. Avanildo, a situação em Pernambuco ela foi semelhante à situação em nível de Brasil ou a gente teve peculiaridades que merecem ser destacadas? Olá, Valdir. Olá, Heleno. Olá a todas as pessoas que acompanham a TV e Rádio Universitária. Valdir, é o seguinte, infelizmente, o que Heleno falou, ele foi uma coisa geral. Os estados que tinham já os piores indicadores e também as piores condições de acesso à internet, essas condições foram piores. Ou seja, as desigualdades, elas se acentuaram. Para tu ter uma ideia, uma pesquisa que foi feita pela TIC Educação, antes da pandemia, já mostrava que o acesso à internet era muito desigual. E, por exemplo, nós tínhamos 20 milhões de domicílios, ou seja, 28% não possuíam conexão à internet, sendo que 45%, especialmente de pessoas de famílias com baixa renda, de até um salário mínimo. Então, a internet, a pandemia, ela escancarou uma desigualdade que afetou muito a educação. Desigualdade de acesso, isso aqui foi dados de 2019, antes da pandemia. E, infelizmente, como o próprio Heleno falou, não se houve um esforço ordenado para apoiar as famílias e os profissionais de educação para enfrentar essa nova situação. Pelo contrário, foi responsabilizar os professores pela situação, professoras e educadores, no sentido de dizer que eles estavam de férias ou não estavam trabalhando, quando a maior parte dos professores tiveram que se desdobrar muito para tanto utilizar essa tecnologia que não era utilizada dessa forma, bem como para atender
aos domicílios, aos estudantes que não tinham internet. E aí o ensino remoto ele não se deu de forma igual, porque em muitos lugares, especialmente em áreas rurais, as escolas tiveram que adotar o apostilhamento, ou seja, fazer os exercícios e enviar. E muitas vezes as famílias mais pobres não chegavam para pegar os exercícios. Então, assim, foi muito desigual, não foi só em termos de Pernambuco, mas em relação às condições sociais que já são bem desiguais no nosso país. Helena, nós temos aí vários quadros. Tem o quadro dos trabalhadores na educação, o quadro dos estudantes e o quadro das famílias, como bem citou aí o Avanildo. Mas a gente sabe que o ensino presencial ele está voltando agora de forma híbrida e a gente vai falar um pouco ainda sobre isso mais na frente. Se a gente tomar ainda essa fase inicial, qual foi o saldo para os educadores, para os trabalhadores na educação? Foi um trauma muito grande ter que se adaptar a essa nova realidade? O que sobrou disso tudo? Olha, o que nós observamos e outras pesquisas também indicam que o quadro da nossa categoria foi piorado. Nós também passamos de 70% que começou a ter problemas de saúde de outra natureza. Você tinha um conjunto de doenças que atacavam o nosso corpo por conta da estrutura da escola, a falta de estrutura das escolas, e agora vocês são acometidos de outras doenças, né, que levam esses profissionais a ter problemas de saúde. Hoje já se discute o nosso direito de se desconectar, né? Porque o WhatsApp, porque a forma de preparar as aulas, porque a pesquisa também indicou isso, 84% se esforçou mais ainda, ocupou um tempo maior para poder preparar as aulas. Então, todo o esforço trouxe um trauma à saúde desses profissionais. Ajustado com a questão econômica. A falta de equipamento nos fez usar o nosso próprio equipamento. 52%, Valdir, dos professores dividiam seu tablet, seu computador com alguém na família, porque não era exclusivo. Então, ele tinha essa dificuldade para ele e para alguém na família. Então, trouxe um trauma muito importante e forte, né, para a nossa categoria, que nós precisamos cuidar disso. E, para isso, precisamos ter um diálogo mais permanente com os governos municipais, estaduais, o governo federal que não dialoga conosco, o MEC que não coordena nada, termina por dificultar ainda mais a interação, a participação dos profissionais da educação. Gostaria de falar sobre isso ainda, Vanildo? Posso tocar outra pergunta? Eu só queria dizer que uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Nacional de Juventudes, ela apontou um crescente desinteresse eles fizeram 2 edições da mesma pesquisa no primeiro ano da pandemia e este ano, e aumentou 56%, né, o cancelamento ou as matrículas serem trancadas pelos jovens. Então, isso é um indicador muito sério que a tendência, Valdir, infelizmente, é piorar. Mas pode fazer outra pergunta, sim. Então, chegou um determinado momento aí que os governos começaram a determinar o retorno. Foi um retorno gradual e, em alguns casos, ele foi até bem rápido, né? Foi meio compulsório, assim, voltem já de imediato para as salas de aula. Esse retorno aconteceu no tempo certo ou esse retorno ele foi precipitado, considerando todas as variáveis da pandemia? Avanildo. Na verdade, pensar no retorno também tem que pensar na diferença das redes. A rede privada, a rede pública, a rede municipal, a rede estadual. Aqui em Pernambuco, por exemplo, você pensar o retorno para a escola de referência, as escolas técnicas, é muito diferente de você pensar o retorno numa escola, numa periferia como em Bura ou em outra periferia onde as condições sociais já são desiguais e são diferenciadas. Então, nesse sentido, algumas escolas fizeram muito esforço para o retorno seguro, acolhedor, como a gente defende na campanha nacional pelo direito à educação, mas, na minha opinião, éramos para estar começando a discutir o retorno agora. Por que eu digo isso? Porque as escolas, por exemplo, estaduais que voltaram em outubro, muitas delas, inclusive, suspenderam o fornecimento do cartão alimentação. E eu tive em São José do Belmonte, semana passada, numa escola, 25%
das famílias não estão indo, os filhos não estão tendo atividade presencial. 25% desses estudantes dessa escola não estão tendo acesso à alimentação escolar. Isso é muito grave, Valdir, porque, nesse contexto, o Brasil tem dados mostrando que a gente voltou ao mapa da fome, aumentou a fome nas áreas rurais e urbanas. Então, eu acho que, na minha opinião, não sei o que o meu colega Heleno pode dizer, eu acho que foi precipitado, em alguns lugares tiveram que dar um passo atrás, porque teve, inclusive, em alguns lugares, dados que mostram o aumento da infecção de professores e de mortes e de internações de profissionais da educação. Então, vamos ouvir o que Heleno tem para dizer, né, Heleno? Valdir, eu acho que essa questão é importante, o Avanildo colocou bem, né? São diferenças enormes que nós temos nas redes e em cada uma delas, nas escolas. Valdir, os dados do próprio INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, já apontava para a gente em 2019, antes da pandemia, que 44.672 escolas não tinham acesso à internet. Quando se pensou na atividade de retorno, ela tinha uma quantidade mínima de estudantes. Então, você tem que continuar com a atividade remota. Como é que você faz o trabalho presencial e remoto sem aumentar o número de profissionais? Como é que nós vamos fazer o trabalho do presencial e o remoto? E vai nos obrigar a trabalhar no presencial e quando chegar em casa trabalhar o remoto? Porque a escola não tem acesso à internet? Então, é uma dificuldade muito forte. Outras 35.879 escolas não tinham coleta de esgoto. Ora, nós estamos falando de uma pandemia que exige higienização. 4.325 escolas não têm banheiros no Brasil. E aqui em Pernambuco também tem escolas que não têm banheiro. Nós temos 11.750 escolas sem acesso à água. E a gente, para voltar, né, precisa da segurança sanitária e lavar as mãos. Como lavar as mãos num ambiente que não tem água? Então, como você trata um retorno numa diversidade tão grande como essa? E durante o período que as escolas ficaram fechadas, em 2020 e uma parte de 2021, não houve uma vontade política, nenhum planejamento para fazer os investimentos nessas escolas para deixar as condições adequadas para esse retorno. Por isso que ele foi precipitado, em alguns locais teve que retomar e parar de novo, e onde ainda persiste, insiste e impõe o retorno, ainda temos muitos problemas a resolver, Valdir. Ok, Heleno, ok, Avanildo, a gente dá uma paradinha aqui, vamos fazer nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouco falando sobre ensino remoto e evasão escolar durante a pandemia. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre ensino remoto e evasão escolar. Nossos convidados são Heleno Araújo, que é presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e Avanildo Duque, que é coordenador do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Bem, a gente começou esse primeiro bloco, no bloco anterior, falando sobre fazendo um balanço do que foi o ensino remoto nessa primeira fase da pandemia. E aí a gente sabe que muitos alunos simplesmente começaram a se ausentar da sala de aula, ou daquela aula presencial, até porque eles não estavam também vivenciando, na sua grande maioria, as aulas presenciais. Então, vamos discutir um pouco essa questão, né, Avanildo? O que está acontecendo realmente? Esses alunos, eles não tiveram o devido interesse pelo ensino remoto e começaram a abandonar as aulas? Na verdade, Valdir, muitos meninos, muitas meninas, muitos jovens no Brasil, e aí novamente a gente bate na tecla das desigualdades sociais como um fator, não tiveram ensino, porque não tiveram condições de se organizar, como a Helena já falou, por falta de conectividade e por falta de aparelhos. Tinha-se no Brasil como é que se diz? Uma falsa ilusão para a democracia do acesso, porque tinha dados de que tinha 2 celulares para cada brasileiro. Mas quando veio a pandemia, escancarou a qualidade do acesso dessa internet e dos equipamentos, que não deram conta.
Tem um depoimento de um jovem que disse que sobrecarregou o WhatsApp para tudo, inclusive para a questão da educação, para outras questões. Então, isso é muito preocupante, porque essa pesquisa da Conjuve, que eu falei, do Conselho das Juventudes, ela mostrou que, em 2020, 28% pensavam em parar de estudar, 28% dos entrevistados, dos jovens entrevistados. Em 2021, pulou para 43 mil. E os motivos são diversos, desde a questão disso que a gente já falou bastante aqui, da qualidade do acesso, conseguir acompanhar, as meninas sobrecarregadas pelas tarefas do cuidado doméstico, tendo que se organizar de uma forma muito mais desafiadora. Então, todos esses fatores é muito preocupante, porque nos faz pensar em ter planos de busca ativa para trazer de volta os estudantes que estão em situação mais vulnerabilidade social, e também planos para recuperar aprendizado, que, na verdade, na minha opinião, muita coisa não vai se recuperar, é você retomar o aprendizado. Helena, você também vê assim que a motivação ela pode ir por água abaixo quando você precisa, no caso do ensino remoto, contando apenas com um aparelho celular, fazer uma leitura, por exemplo, de um slide de data show abarrotado de informações, abarrotado de letras, ou seja, você não consegue sequer fazer a leitura, né, de um slide. Então, assim, esse suporte, essa ferramenta, ela é inadequada para esse contexto. O ideal, no caso, seria você ter pelo menos um computador. É mais ou menos por aí? Você acha que esses fatores realmente eles levaram esses alunos a dizer isso não me interessa, eu vou esperar que a situação mude e depois eu retomo? Também, Valdir, também esses fatores, mas é importante a gente refletir, primeiro que a educação, né, que nós defendemos na CNTE e na campanha pelo direito nacional pelo direito à educação, a educação é um direito humano e social. Todas as pessoas têm o direito à educação. Antes da pandemia, Valdir, nós já computava aí 80 milhões de brasileiros e brasileiras que não conseguiram concluir a educação básica. Então, essas pessoas que não conseguiram concluir a educação básica, são pessoas com 18 anos de idade ou mais, dados do IBGE, foram expulsas de alguma forma da escola, né? Não conseguiram dar conta desse processo. Na pandemia, o que é que nós tivemos? Um agravamento social muito grande. Nós estamos falando hoje de 19 milhões de famílias no Brasil que vivem na miséria. Estamos falando de 58 milhões de pessoas que estão com subemprego. E é importante dizer que as famílias dessas pessoas são os nossos estudantes, são os que estão na escola municipal, na escola estadual, com essa precariedade. Então, boa parte dessas pessoas não tem equipamento adequado, não tem um ambiente, né, de sua casa, quando tem a casa, para fazer esse trabalho. Então, tudo isso alinha com essa desistência, né, que o Avanildo traz para a gente, junto com aqueles que muitas vezes têm um equipamento inadequado, procura ainda se esforçar para ter acesso, mas certo momento que não dá conta desse processo. Então, há uma desistência. E além daquilo que eu falei no início, ou seja, você simplesmente transportar as atividades da aula presencial para a remota, que não é o caso, né? Porque são realidades distintas. Vocês que são da TV sabem disso, o quanto um segundo, um minuto é precioso nesse processo. E não dá para você achar que ficar 4 horas e meia trocando disciplina por disciplina, o professor falando, vai segurar um jovem cheio de energia, cheio de vontade de aprender e com essa morosidade que ainda nós desenvolvemos porque faltou, né, um processo de formação adequado e equipamento que desse agilidade a essa interação do processo de ensino-aprendizagem. Então, todos esses fatores levam a essa desistência, que é fato, é real. Mas é importante dizer que houve também uma responsabilidade do poder público que não cuidou do equipamento nem das condições para ajudar a fazer essa interação. A evasão escolar ela é um dos scores do IDEB para avaliar o desempenho das escolas. E isso é levado muito a sério, às vezes, inclusive com interesses meio difíceis de se compreender, né? Ou seja, se existe a evasão, ela precisa ser relatada e ela é um processo que, às vezes, acontece de uma forma forçada por conta das condições que vocês colocaram aqui. Mas, assim, eu tive a oportunidade de ver, de ouvir alguns gestores dizendo que o que está acontecendo não é evasão escolar, é abandono. Ou seja, isso é apenas um discurso para
disfarçar o fato de que a evasão ela esteja realmente acontecendo e que isso possa se refletir nessa avaliação do IDEB? Avenildo. Eu acho que evasão ou abandono, seja a terminologia que a gente utilizar, não vai ser adequada para a situação, para resolver ou minimizar uma situação grave que a gente está debatendo aqui nesse programa. Porque, inclusive, Valdir, eu tenho vivenciado, a partir de projetos que a campanha desenvolve aqui em Pernambuco, o relato do adoecimento, do crescente adoecimento emocional e mental dos jovens e das jovens. E essa mesma pesquisa que eu falei disse que a gente falando isso no mês do amarelo, né, do enfrentamento, suicídio, da prevenção ao suicídio, 1 a cada 10 jovens entrevistados admitiram que, por conta da pandemia, os impactos que tiveram de sua vida, tiveram pensamentos suicidas. Isso é muito grave. A gente não pode ficar pensando se abandonou ou evadiu, quando tem muitos jovens que estão precisando sobreviver, estão precisando cuidar da sua saúde mental, e a gente não tem um plano para esse retorno, salvo algumas exceções. Então, na minha opinião, essa discussão ela não é de fundo. Obviamente que se cai o número de matrículas, né, Heleno, o repasse do Fundeb cai também. Então, manter o vínculo de todo jeito é uma questão para os gestores. A própria Unicef ela está recomendando a busca ativa. E essa busca ativa ela tenta trazer o aluno de volta para a escola. Mas eu te pergunto, Heleno, faz sentido esse aluno voltar tendo passado por um período de tanta defasagem, se ele realmente não está com os conhecimentos, né? Ele não pôde exatamente se preparar para mudar de ano, para mudar de série? Olha, a busca ativa ela é fundamental. Nós defendemos, né, está na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, está no Plano Nacional de Educação e, como nós falamos, é um direito da pessoa estar na escola e ter sua educação escolar. Então, é uma proposta que nós incentivamos e cobramos dos governos, porque muitas vezes você escuta aberração, como eu vi da boca, né, do dito presidente do Brasil, né, que tem muitos professores. Ora, como que num país que obriga, que o direito à educação é dos 4 a 17 anos de idade, e nós temos mais de 1,5 milhão nessa faixa etária que nunca foi matriculado na escola, temos 80 milhões que não conseguiram concluir a educação básica, você dizer que tem muitos professores no Brasil. Então, está faltando mais profissionais para dar conta dessa demanda. Por isso que a busca ativa ela é fundamental. Agora, de fato, Valdir, não adianta você fazer uma busca ativa para colocar essas crianças nesse espaço que aí está. Né? Não ajuda, porque você não tem uma escola adequada para atrair a juventude e para ser o seu espaço, né, de formação integral, e você tem uma aula remota ainda capenga, porque não tem equipamento, não tem conexão, não tem uma formação adequada que dê conta desse processo. Por isso que eles tentam usar manobras, né, negativas, né, nos termos evasão, abandono, tal. Por quê? Porque aqui em Pernambuco e em alguns estados, eles fizeram isso para melhorar o IDEB. Você veja, nós da educação básica sabemos que a matrícula feita em janeiro, ela quando chega em maio tem uma queda, porque principalmente quando sai a emissão da carteira de estudante, há um certo abandono, uma evasão, né, das escolas. Para poder você não computar isso no IDEB, para melhorar a nota do IDEB, só é computada as matrículas a partir do mês de maio. Ou seja, deixa passar essa fase aí, você só computa a matrícula em maio para poder chegar no final do ano e dizer que houve uma baixa evasão naquela coisa, se melhorar o seu IDEB. Então, isso é uma manobra, porque você, com isso, você faz um diagnóstico falso. Né? Se é abandono, se é evasão, né? Você faz um diagnóstico falso e, a partir do diagnóstico falso, a política que você vai aplicar vai ser falsa também, não vai dar conta do que tem que cuidar, de fato, que é das nossas crianças e dos nossos jovens. Você pegar todas as legislações existentes, diz que o diretor da escola também tem atribuição de saber o motivo por que aquela criança, por que aquele jovem não vem mais para a escola. Nós temos uma lei que garante que uma assistente social vindo aí da saúde possa nos auxiliar nesse acompanhamento, mas a lei não é colocada em prática. Então você coloca na perspectiva de evasão, de abandono, os termos que quer usar para poder burlar o processo de ter melhor nota para o IDEB, e não faz o diagnóstico preciso
para a gente saber os motivos desse abandono, dessa evasão e atuar com políticas adequadas para resolver a questão. Isso é muito perigoso para a nossa juventude, para nossas crianças. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, então vou fazer o seguinte, vou dar 1 minuto aí para as considerações finais do Avanildo, se sobrar mais 1 minuto, eu passo para você, Heleno, senão a gente vai embora e fica para outro dia. Vamos lá, Avanildo. Não, eu só queria agradecer a oportunidade, em nome do Comitê Pernambuco, de participar junto do meu colega e companheiro Heleno desse debate, e dizer também que, além disso que ele falou, da aberração dos professores, o presidente vetou a lei que aumenta a conectividade das escolas, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é muito grave e realmente a gente fica muito preocupado com a situação. Obrigado, Heleno. Muito obrigado pelo convite. Venham conosco defender a educação pública. Precisamos da sua força e da sua luta. Forte abraço. Ok, então a gente fica por aqui. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco também são exibidos nas rádios Universitária AM e FM. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira, conversei com Avanildo Duque e com Heleno Araújo. A gente encerra por aqui e se encontra em um próximo momento.